Consuelo Camargo do Amaral, boa tarde. Cida Nicolau, boa tarde a todos. Guetalmo Ribeiro, boa tarde a todos. Murilo Vieira Lino. Ô, Murilo, como é que tá você? Tudo bom? Tá hoje em Rodeio, Santa Catarina. Boa tarde, Rodeio, Santa Catarina. Qual foi a sua liderança mais desafiante até o momento nessa sua jornada serexológica como Adelino Denk? Uma pergunta interessante. Eu passei aí, agora eu tenho que resgatar um pouquinho mais das coisas que eu já participei, né? Eu já fui professor na universidade durante 22 anos, participei na associação empresarial por 25 anos praticamente, fui presidente da associação local de São Bento do Sul, fui presidente da Fundação de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, logo depois que eu ainda estava na presidência da Associação Empresarial. Tenho como profissão há 30 anos consultor empresarial, e aí é ao meu lado empreendedor, e de 2017 a 2020, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de São Bento do Sul, aí eu adentrei a área da gestão pública. Ou seja, como se fala na tríplice hélice de inovação, né, eu já tenho uma experiência na iniciativa privada, participei muito de soluções dentro da iniciativa privada, no mundo acadêmico, na universidade, e agora, mais recentemente, também na gestão pública. Então, isso me deu uma condição de visão diferenciada de como que as coisas são avaliadas e vistas nesses segmentos, que são os segmentos, junto com a sociedade civil organizada, que eu fiz parte pela Associação Empresarial, são as forças que mobilizam a sociedade, que mobilizam o avanço, né? Que mobilizam o empreendedorismo de alguma forma, em termos de inovação, em termos de melhorias. E aí, dentro dessa jornada toda aí, o aprendizado foi muito intenso. Quando eu assumi a associação empresarial, foi um desafio gigante, Murilo, porque eu ainda era uma empresa de consultoria pequena, prestador de serviço, eu não tinha... não é que eu não tinha experiência, eu tinha conhecimento, mas eu não era, como é natural, né, nas presidências das associações empresariais, ter os presidentes serem donos de grandes empresas, as grandes empresas da cidade. Então, eu representava uma pequena empresa. E é justamente essa minha entrada na associação empresarial que foi para facilitar e auxiliar as pequenas e médias empresas. Teve o aval, teve assim, o encaminhamento, teve a eleição, né, para que grandes empresas me apoiassem, né, em função do que eu já fazia na universidade, do que eu já fazia nas próprias empresas, mas foi uma experiência em como realmente falar em nome de um setor, em como representar um setor. Então, isso foi um desafio muito grande para levar a associação empresarial a outros níveis na época, pensando mais em planejamento, na inclusão cada vez maior das pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas que possuem mais dificuldades. E aí diversos movimentos foram feitos, incluindo e procurando trazer outras lideranças, através de núcleos, através de diversas iniciativas, procurando cada vez mais pensar nessa qualificação dos empresários, na gestão, né, para que eles consigam realmente ter uma profissionalização na gestão cada vez maior. Como a minha especialidade, uma das minhas grandes especialidades é planejamento estratégico, a minha contribuição na instituição foi bastante nesse sentido, de pensar a instituição para o futuro, quais seriam os próximos passos, com assessorias, com equipes, comitês internos e assim por diante. Então, foi uma experiência de grande amadurecimento.
Mas depois, na Fundação lá de Ensino, Tecnologia e Pesquisa, que envolve a questão da incubação tecnológica, também foi uma grande experiência, onde foi feito aprofundamento mais no sentido de trabalhar comitês e de como desenvolver, inclusive, até novas lideranças e as empresas conseguirem cada vez mais conectar com esse movimento de inovação. Aí foi muita parceria com o governo estadual, governo municipal, aí que eu comecei a entender e me aprofundar mais nessa questão de parceria público-privada, como que isso poderia ser melhor trabalhado. E essa experiência me levou para ser convidado, então, para atuar na gestão pública, que com certeza, como é a sua pergunta, me levou aí ao maior desafio, porque aí sim você está lidando com o poder público, onde tem os profissionais de carreira que já estão lá há muito tempo, que têm a sua forma de pensar, tem a questão política, partidária, que faz parte de uma gestão pública. O prefeito foi eleito por determinado partido, às vezes em parceria com outros partidos, que também precisam ser acomodados na gestão pública, e tudo isso é muito complexo. Então, talvez ali foi a minha maior experiência em lidar com a questão da politicologia, que faz parte da liderança, e especialmente da parapolítica. Entender, nos momentos críticos, quais as influências das energias, quais as influências das consciências naquele contexto. Como que certos assuntos avançavam e certos assuntos não avançavam. E qual é o posicionamento que se deveria adotar para ser um facilitador, porque eu não era um secretário político, eu era um secretário técnico. Eu não tinha vínculo partidário e isso me trazia dificuldades adicionais, porque certos movimentos políticos eu não estava totalmente dentro do sistema, não fazia parte das reuniões do partido, e sim fazia uma gestão dentro do plano de governo que eu avaliei antecipadamente e achei que era um plano de governo inovador, que poderia trazer melhorias para a cidade, e nesse sentido procurei contribuir. E aí o desafio foi essa interação tanto interna, com a questão do prefeito, da equipe toda do colegiado, fiz parte do colegiado gestor que se reunia com o prefeito, como essa articulação com a sociedade civil organizada, associação empresarial, Câmara de Dirigentes Lojistas, incubadora tecnológica, empresários, e todas essas iniciativas que a cidade vai movimentando. E aí, esse aprendizado foi muito grande, porque aí eu já estava com acesso ao conhecimento da conscienciologia, me aprofundando cada vez mais nessa questão multidimensional. Então, o aprendizado foi bem interessante e poderia ficar trazendo bastante exemplos, mas em alguns momentos críticos de reuniões de colegiado, perceber que não era somente a manifestação das pessoas que estavam intrafisicamente naquela reunião, que acontecia algo multidimensionalmente e que, para isso, você poderia contribuir e fazer algo, foi muito, muito agregador. Se ficou mais alguma dúvida, Murilo, fique à vontade, estamos à disposição.